Senhor, meu irmão, minha irmã, eu te convido a meditarmos juntos na palavra do Senhor, no livro Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, a partir do versículo 17, que diz assim: Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós conhecemos essa passagem de Lázaro, né? Jesus era amigo desses irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro ficou muito enfermo, uma enfermidade que era para a morte. E Marta mandou que chamasse Jesus para que Jesus fosse até lá socorrer o amigo dele, a quem ele amava. E Jesus não foi imediatamente. A Bíblia conta que quando Jesus chegou, Lázaro já havia falecido há 4 dias. E a gente vê que quando Marta soube que Jesus estava vindo, Marta foi até ele, encontrá-lo no caminho, e Marta não cumprimentou Jesus, Marta não saudou Jesus. Marta, a primeira coisa que ela disse foi: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta está quase que dizendo assim: se o Senhor tivesse chegado antes, né? O Senhor chegou tarde demais, Jesus. Agora é tarde demais. É quase como se Marta estivesse dizendo isso. Agora é tarde demais. Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. É quase como que se ela estivesse dizendo: o Senhor se atrasou. Era para ter vindo antes. E a gente conhece o final dessa história, a gente sabe que Jesus ressuscitou a Lázaro, mas o que eu quero trazer para você hoje, o que eu quero meditar junto com você hoje é essa fala de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é quase como se ela estivesse estipulando um prazo, quase como se ela tivesse dado para o Senhor um prazo determinado para que o Senhor pudesse agir, para que o Senhor pudesse operar, para que o milagre acontecesse, né? Até o meu irmão morrer, o Senhor podia ter chegado, que o Senhor teria dado jeito, que o Senhor teria resolvido o problema. Mas agora que ele já morreu, tarde demais. Agora não precisa vir, agora já aconteceu. Agora a situação já está fora de controle, agora não tem mais... É como que se ela tivesse pensado na cabeça dela: agora não tem mais nada que possa ser feito. E às vezes na nossa vida a gente também estipula prazos. Às vezes inconscientemente a gente estipula prazos. Às vezes o Senhor tem promessas na nossa vida, ou nós estamos orando por algo, nós estamos clamando, pedindo por algo, mas na nossa mente, né, no nosso coração, a gente estipula um prazo para que aquilo aconteça. A gente pensa, e aí quando determinada coisa acontece, a gente pensa: pronto, agora tarde demais, agora não tem mais nada que possa ser feito, agora não adianta, né? Agora, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse feito antes, tudo bem, mas agora não tem mais jeito. É como que se a gente no nosso coração estipulasse, né, dissesse como que as coisas têm que acontecer, o tempo que as coisas têm que acontecer, mas o Senhor não trabalha no nosso tempo. Não adianta a gente estabelecer prazos para o Senhor, não adianta a gente estabelecer datas para o Senhor agir. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, e também não existe limitações para Ele. Lázaro já havia morrido, mas o Senhor Jesus pode ressuscitar mortos, e isso que Marta não estava entendendo, e isso que na hora do desespero, às vezes a gente não compreende, né? Às vezes a gente pensa: se o Senhor tivesse feito antes, tudo bem, mas agora que o divórcio já foi assinado, não tem mais jeito. E aí a gente pensa que o lar acabou, que o Senhor não vai mais intervir, que o Senhor não vai mais agir. Às vezes você está orando por alguém e você pensa: agora que aconteceu isso, não tem mais jeito. Às vezes um filho: agora que meu filho saiu de casa, né, não tem mais jeito, o Senhor tinha que ter feito antes, agora não tem mais o que fazer. Não sei a situação que você está vivendo, não sei o que você tem clamado, não sei o que você tem pedido, mas não coloque prazos, não estabeleça limites para o poder de Deus,
para a ação de Deus na nossa vida, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Então, independente da situação, às vezes na sua perspectiva, no seu entendimento, aquela situação não tem mais jeito. Na sua mente, no seu entendimento, Deus tinha que ter feito antes. E aí você pensa, e aí a gente pensa que não tem mais jeito, mas existe jeito. O Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono de todas as coisas. E Ele que sabe o tempo, o modo, a forma com que Ele vai agir, com que Ele vai operar. Não foi assim também com Abraão e Sara, né? Abraão, quando o Senhor chegou para Abraão e ele já tinha 100 anos e Sara já tinha 90 anos, e o Senhor foi falar novamente a promessa que ele tinha do filho, e a Bíblia diz que Abraão falou assim: viva o Senhor, viva Ismael perante o Senhor. É quase como se Abraão estivesse dizendo assim: Deus, essa promessa vai se cumprir, mas vai se cumprir na vida de Ismael. É quase como se que Abraão estivesse falando: sim, o Senhor está falando sobre Ismael, porque ele já havia gerado Ismael, né? E ele sabia das suas limitações. Ele tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos. É quase como se ele estivesse dizendo: Deus, essa promessa era para antes, né? Mas agora, tarde demais. Agora, Sara com 90 anos, eu com 100 anos. E na cabeça dele, na mente dele, o prazo já havia acabado. Na cabeça dele, no entendimento dele, já era tarde demais. A promessa era para antes, não para depois de 100 anos, não para depois que Sara já tinha 90 anos. Mas o Senhor reafirmou, o Senhor falou: Sara vai conceber, Sara vai dar luz, Ismael também vai ser abençoado, porque ele também é geração sua, é descendente seu, mas a minha promessa é para Isaac, a minha promessa é para Sara, sua esposa. Sara vai gerar, Sara vai dar luz, Sara vai amamentar. E foi assim que foi feito, e foi assim que foi estabelecido. Então, a gente não precisa, a gente não pode, com as nossas limitações humanas, ficar estabelecendo prazos para o Senhor. Às vezes o Senhor fez promessas na nossa vida e a gente vê o tempo passar. Assim como Abraão e Sara viram o tempo passar. E às vezes a gente vê os anos se passando e os cabelos brancos chegando e a vitalidade indo embora, a força indo embora, e a gente pensa, se fosse uns anos atrás, eu ainda teria força para correr atrás. Se fosse uns anos atrás, seria diferente. Mas não, o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. As promessas que Ele fez vão se cumprir, independente do tempo. O tempo dele não é o nosso tempo, o modo dele não é o nosso modo. Então não estabeleça prazos, né? Não estabeleça datas, não crie na sua mente formas, moldes, onde você pensa que o Senhor tem que agir daquela forma, onde você pensa que o Senhor tem que agir daquela maneira. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas, e aquilo que Ele falou vai se cumprir. E foi assim que Ele fez na vida de Lázaro. Ele falou com Marta: ele vai ressuscitar. E Marta falou: eu sei, ele vai ressuscitar, né, nos últimos dias e tal. E Jesus falou: não, você não está entendendo. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Então Ele age além das nossas expectativas, além daquilo que a gente pode imaginar, daquilo que a gente pode pensar. Na cabeça de Marta, ali era o fim, ali era o final do caminho, ali não tinha mais jeito. Mas o Senhor não está atrasado, o Senhor não estava atrasado na vida de Marta, o Senhor não está atrasado na sua vida, mesmo que você pense que já se passaram muitos anos, assim como Abraão, que esperou muitos anos o filho da promessa, mesmo que você veja as coisas acontecendo, a sua vida passando, e você pense: meu Deus, mas quando que isso vai chegar? Mas quando que isso vai acontecer? Se mantenha firme. Foi assim com Caleb. Caleb esperou 40 anos para ver o cumprimento da promessa, mas ele esperou em Deus, ele esperou renovando as suas forças, ele esperou com o pensamento no Senhor, com a fé renovada no Senhor. E quando finalmente ele alcançou a promessa, ele falou com José, ele falou: olha, a mesma força, o mesmo vigor, o mesmo ânimo, a mesma vitalidade que eu tinha há 40 anos atrás é a que eu tenho hoje. Eu estou pronto para receber a promessa, eu estou pronto para viver tudo
tudo que o Senhor tem para mim e que a gente viva assim como Caleb, aguardando a promessa, mas não tristes, não murmurando, não reclamando, mas com o coração cheio de expectativa, com o coração cheio de fé, sabendo que aquilo que o Senhor falou vai se cumprir, mesmo que para a gente já esteja tarde. A palavra de Deus diz que o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas o Senhor tem o tempo certo, Ele tem a forma certa, Ele tem o modelo certo, o modo certo de agir em todas as coisas. Então guarde seu coração, guarde as expectativas, guarde a fé, guarde a esperança, não desista, não pensa que é o fim, embora as circunstâncias possam estar te dizendo que é o fim, assim como a circunstância da morte de Lázaro determinava um fim, mas o Senhor é um Deus de novos começos. O Senhor é um Deus que faz da forma que quer, na hora que quer fazer, da forma dele. E a forma dele é sempre boa, perfeita e agradável. Que o Senhor continue ministrando no seu coração, fortalecendo a sua alma, o seu espírito, te dando um novo ânimo, te renovando a cada dia, em nome de Jesus.